Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa O que é o Espiritismo? Orson, você está demorando muito para responder à nossa pergunta, a indagação básica, que é título desse programa. Afinal, Orson, o que é o Espiritismo? Olá, Sidney. Olá, amigos. Sidney, veja você como essa pergunta é importante, hein? Porque fizemos dezenas de programas e ainda não conseguimos responder a esta instigante questão. Vamos continuar, então. Afinal de contas, o que é o Espiritismo? Orson, há outros casos em que você se lembra que podem ser arrolados como assim evidências da reencarnação? Olha, entre tantos nomes respeitáveis, porque são vários, viu, Sidney? Não é um ou dois, nem 10, são muitos cientistas que se dedicam a essa pesquisa séria. Entre eles, eu destaco Ian Stevenson, porque é um grande pesquisador da reencarnação, de fatos que ligam à evidência claríssima da reencarnação. Mas eu me lembro de uma história que o telespectador, o ouvinte, talvez conheça, e talvez já tenha visto, mas merece ser citado aqui, até porque muitas pessoas estão tomando contato agora com o programa, com a doutrina espírita, e podem se sentir motivados aqui para essa questão. Eu me lembro do filme Minha Vida na Outra Vida, que não se trata apenas de uma clara evidência, mas pode se constituir numa prova. O filme Minha Vida na Outra Vida é baseado em fatos reais de uma mãe moradora dos Estados Unidos, que aos 40 anos, com um filho adolescente, começou a ter recordações, lapsos de memória de vida anterior, vivida num país europeu. E esses lapsos, esses lances, esses insights, foram se fortificando a ponto dela descobrir a data e descobrir a cidade. E apesar da contrariedade do marido, ela foi lá e se reencontrou com os filhos da outra encarnação passada e que foram abandonados porque ela sofria muito com o marido, ela morreu de parto e deixou os filhos pequenos. E morreu com esse trauma, essa preocupação dos filhos menores que ficaram sob o cuidado do mais velho. Ela Sim, sofria com o marido da vida anterior. da vida anterior. E ela se lembrava dessas agressões do marido. Nos lances que ela tinha em sonhos, em pesadelos, ela se lembrava de lances muito claros, né? E esses lances levaram ela a uma ampla pesquisa, o marido contrário a isso, do atual casamento, mas depois o próprio marido se convenceu que não haveria como segurar a esposa, foi, a família inteira viajou para o país, e lá ela pôde se reencontrar com os filhos da outra encarnação. Na E Irlanda. estavam todos idosos, mas eles se reconheceram. É uma prova patente de reencarnação essa. Não foi apenas uma lembrança, foi uma lembrança materializada, foi uma lembrança constatada em fatos, de documentos, de fotos, de imagens, de nomes, datas e relacionamentos. O que me chama a atenção, Orson, a disposição de diretores, produtores do cinema americano que admitem que trazer um fato como esse é importante para a humanidade. Muito importante. Você me faz recordar um outro fato também baseado em fatos reais, também ocorrido nos Estados Unidos, que deu origem ao livro A Volta. Esse livro, A Volta, é resultante de uma pesquisa muito séria efetuada com um garoto que, reencarnado numa família americana, com pouca idade, com 4 anos, se interessava muito por aviões. E o pai o levava aos aeroportos, levava aos museus da aviação, e o garoto sabia tudo dos aviões. Com 3, 4 anos, ele sabia onde ficava o motor, para que funcionava determinado dispositivo, ele sabia tudo. E depois as lembranças se intensificaram e as pesquisas levaram que ele fora um piloto americano na Segunda Guerra Mundial, derrubado por mísseis japoneses. Ele morreu alvejado por mísseis japoneses na Segunda Guerra Mundial.
E ele teve a oportunidade, porque a história avançou muito, de se reencontrar com os colegas de outrora, aviadores da época, todos idosos. E ele um garotinho de 6 anos, 7 anos. E esse depoimento do filme, do livro A Volta, está na internet. Eu não sei se virou filme, mas virou um documentário. Inclusive, ele teve um encontro inusitado com um ex-colega combatente da Segunda Guerra, ainda encarnado, bastante idoso. Eles se encontraram no elevador e, quando eles conversaram, o garoto o chamou pelo nome. E o homem perguntou para ele, mas como é que você sabe o meu nome? Eu reconheço a tua voz. Você já imaginou? Isso é uma prova patente de reencarnação. O piloto americano reencarnado, agora um garoto, com toda a experiência, lembrança e conhecimento da sua experiência passada. São fatos que nos levam a constatar dados que não podem ser desprezados. Então, ao telespectador interessado, ao telespectador e ouvinte que está nos ouvindo agora, busque esse documentário na internet sobre esse garoto que foi piloto americano na Segunda Guerra Mundial. E também o filme Minha Vida na Outra Vida. Mas também o filme As Mães de Chico Xavier, onde nós vamos encontrar aquele episódio marcante da menina que caiu da bicicleta, bateu a cabeça, estava sob os cuidados da empregada doméstica e morreu a menina. E, inclusive, a mãe, desesperada, quis saber o que tinha acontecido, etc. e tal, né? E o próprio Chico esclareceu que se ela não morresse daquela forma, ela ia morrer de outra forma, porque isso estava no seu programa reencarnatório, oriundo de causas passadas. Não é uma prova de reencarnação, mas é um elo que mostra toda essa ligação que há entre a lei de evolução, a lei de reencarnação, de causa e efeito, colocado à nossa disposição para quem quiser pesquisar. Não vale a pena a gente ser contra, não acredita, não aceita. Tudo bem, a gente tem o direito de não acreditar, tem o direito de não aceitar, mas antes de fazer resistência, antes de manter-se contrário, pesquise. Vá pesquisar, busque, leia, reflita sobre o assunto, porque há muito material à disposição. Minha mãe, quando eu era pequeno, costumava passar a mão aqui na minha costela e ela, intrigada, por que eu tenho uma cicatriz bem aqui na altura da costela. E ela não conhecia nada de doutrina espírita e muito menos dos estudos de Ian Stevenson, que são recentes. E eu estou começando a correlacionar agora, você falou isso no programa anterior, das chamadas cicatrizes sem explicação. Eu mesmo nunca me feri, nunca caí e nasci com essa cicatriz. Como conciliar, Orson, a ideia de que nós trazemos uma cicatriz de uma vida anterior? Isso é possível? Perfeitamente. E isto é uma prova de reencarnação. Há muitos casos de marcas de nascença e a pessoa perguntaria, mas como? Não é um corpo que foi gerado novo? Aí voltamos ao assunto do perispírito de programas anteriores, em que a lesão física do corpo foi assimilada pelo perispírito, e quando o espírito vai reencarnar, o novo corpo absorve a lesão que está no perispírito. É por isso que o suicídio, Sidney, apresenta essas características. A pessoa que deu um tiro no peito, por exemplo, vai lesar o corpo, matou o corpo. O espírito sobrevive, o perispírito está lesado na região do coração pelo suicídio com o tiro no coração. Quando o espírito vai reencarnar, o novo corpinho vai assimilar a lesão que está no perispírito na região do coração. Há um caso muito interessante de um policial que foi morto com um tiro nas costas. Ele foi morto. E depois, ele reencarnou e ele tinha uma marca do tiro nas costas, uma marca de nascença. E as pesquisas levaram à constatação, pesquisas sérias, claro que não dá para a gente
entrar em detalhes num programa de 28 minutos, teria que pesquisar o caso todo, mas as pesquisas levaram a conclusão evidente, provada, de que aquela lesão que ele tinha também no coração, que afetou o coração, e a marca de nascença no tiro nas costas, mostram a trajetória da bala idêntica da ocorrência da vida anterior, constatada agora no corpo atual. São provas de nascença. O que me intriga mais é a disposição, a disponibilidade, como eu já falei antes, dos diretores, dos produtores, colocam muito dinheiro e eles não são espíritas, não são nem mesmo religiosos. E no caso de Ian Stevenson, vivendo num país eminentemente protestante ou católico, ele aventurar-se e provavelmente encontrar muitas barreiras dos seus colegas, como outros cientistas encontram, para poder debruçar-se sobre essa questão das cicatrizes, das recordações inatas, ou mesmo desse caso dessa senhora americana que foi para a Irlanda. O que leva esse pessoal, Orson? Porque para nós, eu e você, se tivéssemos recursos suficientes, produziríamos aí 10, 20, 30 filmes, mas e esse pessoal que não tem o ideal, não tem dentro de si o anseio que nós dois e muitos outros temos de propagar, de veicular a mensagem espírita, Orson? O que os leva a acreditar, a gastar dinheiro e às vezes dar a vida em torno dessa ideia? Ô Sidney, isto provém da sabedoria de Deus. Porque Deus não nos vê como espíritas, católicos, protestantes, umbandistas, seja lá o que for. Deus nos vê como filhos e envia esses filhos nos mais diferentes segmentos de atuação. Porque os filhos de Deus, eles se caracterizam por várias aptidões, desejos, interesses, conquistas, tendências. Então, nós temos em todos os segmentos sociais, em todos os segmentos intelectuais, independente de crenças, espíritos com as mais variadas aptidões, interesses e dedicação, ocasionando que Deus envie esses filhos justamente com essas tendências em meios não religiosos, exatamente para provocar esse tipo de pesquisa, para em seguida desdobrar-se em desdobramentos na área religiosa que provem ou atendam a esse requisito, no caso que nós estamos falando da reencarnação. Não são espíritas, no entanto, têm um interesse desperto e produzem esses filmes belíssimos que encantam, nos sensibilizam e nos fazem pensar. Os espíritos influenciam nossas vidas, Orson? Mais do que a gente imagina, Sidney. E não são gente morta, não. São gente muito viva, que está ao nosso lado, que acompanha os nossos trabalhos. Então, vamos dizer, no caso desse programa que você se referiu aí, claro, nós estamos aqui envolvidos por espíritos, amigos nossos, interessados nesse trabalho de expansão do pensamento espírita. Então, se utilizam de nós, que temos esse gosto pela divulgação espírita, criado, alimentado, motivado pela amplidão do conhecimento espírita, então nós nos dispusemos a fazer isso. Você tem essa disposição de produzir programas, você lembrou de convidar-me, eu tenho a disposição e entusiasmo para atender o seu convite, os nossos dois entusiasmos se juntam, produzem um programa como este, que é assessorado por outra equipe, a equipe que não aparece, mas que atua nos bastidores, por trás das câmeras, companheiros dedicadíssimos envolvidos com isso, mas também todos nós assessorados por equipes de amigos espirituais, benfeitores, que suprem as nossas deficiências pessoais, a nossa limitação pessoal e atuam em nosso favor, seja intuitivamente, mediunicamente em alguns pontos, mas sempre dando essa assessoria. Os espíritos influenciam muito.
em todos os sentidos. Nós estamos imbuídos de um bom sentimento, de uma boa intenção. Então, atraímos espíritos afins com esse ideal. Mas se o nosso interesse fosse outro, por exemplo, planejar um sequestro, por exemplo, ou planejar explodir um terminal bancário na madrugada, igualmente atrairíamos espíritos desta condição, deste interesse. Então, os espíritos influenciam diretamente a nossa atuação. Atender à sua sugestão, seja para o bem ou seja para o mal, é de nossa liberdade e responsabilidade. Você tem provas de que os espíritos voltam e se comunicam e se identificam? Você tem provas suficientes sobre esse assunto? Eu não tenho dúvida nenhuma, até porque eu já vivi uma situação inusitada. Dá tempo de eu contar? Nós estamos com tempo aí. Dá. Eu quero que você, inclusive, se for possível, faça uma breve menção do primeiro livro de Chico Xavier, O Parnaso, que na época era a mídia mais conhecida, a poesia. Sim. Pois é, foi bom você iniciar por esse detalhe, foi bom você citar isso, que não me estava ocorrendo, mas o Parnaso del Túmulo é uma prova da existência e influência dos espíritos. Porque então, o então jovenzinho Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, completamente desconhecido, começou a psicografar mensagens de variados autores intelectuais brasileiros e portugueses, reconhecidamente poetas, reconhecidos pela farta e fácil literatura. Era um grande momento da época, né? Pois não, Cid? A mãe de Humberto de Campos, mesmo naquele processo terrível, no meio do processo, ela admitiu que o estilo dos escritos recebidos por Chico Xavier, ou esse rapaz é uma enciclopédia extraordinária, ou é meu filho mesmo que está voltando. Pois é. O estilo literário de Humberto de Campos foi reconhecido pelos seus próprios críticos e pela própria mãe. Agora, há um detalhe em tudo isso, né? Não é apenas Humberto de Campos. São centenas de escritores, de autores reunidos nas diversas obras. Mais de 600 personalidades se utilizaram da mediunidade de Chico Xavier na produção dos livros. Como é que o médium consegue diferenciar, imitar, tentar fraudar 600 estilos diferentes, com dados identificatórios? Mas não seria aquele chamado método do pastiche, e que você imita o outro autor, Orson? Mas isso não condiz com a personalidade bondosa de Chico Xavier. Mas mesmo se você quiser manter-se nesse ponto, eu gostaria de pedir aos nossos telespectadores e ouvintes pensassem na capacidade do médium de escrever e psicografar com as duas mãos ao mesmo tempo, sendo que com a mão esquerda de trás para frente, em idiomas diferentes. Que mente seria capaz de fazer isso? E sem contar Então, também, né, Orson, nos depoimentos mais recentes de jovens desencarnados com detalhes assim preciosos que eram reconhecidos pelas mães. Vamos dizer que elas estivessem ali numa situação, vamos dizer, de saudade. Qualquer dado seria interpretado como sendo do seu filho, mas os dados, os nomes, as datas, os locais, isso não seria possível que Chico trouxesse a lume, não é isso? Pois é, esses dados identificatórios e principalmente a espontaneidade das informações são a grande prova da comunicação dos espíritos e sua influência em nosso meio. Eu me permito contar uma história de uma vivência pessoal. Eu, durante 10 anos, 12 anos, quando residia em Mineiros do Tietê ainda, eu estou em Matão há 20 anos, e quando residia em Mineiros do Tietê, durante 12 anos aproximadamente, nós dirigimos uma reunião mediúnica. Aprendemos muito com a direção daquela reunião mediúnica. E por ocasião daquelas reuniões, tínhamos sempre um espírito que se manifestava me chamando de hipócrita, me chamando de alguém que mudou de lado, me acusando, fazendo várias acusações antifraternas, sempre me chamando de traidor. E eu nunca consegui sensibilizá-lo.
Nunca consegui sensibilizá-lo. Era costumeiro, vez por outra. Bem desconfiável de alguma ancestralidade sacerdócia sua, viu? Pois é, esse espírito sempre se manifestava me agredindo, sempre contrariado, e eu nunca consegui sensibilizá-lo. Bom, passou o tempo, eu saí de Mineiros do Tietê, me mudei para Matão, e por causa da mudança de cidade e a distância, ficou inviável continuar com aquela reunião, que eu tive que me deslocar dela. E devido à distância, principalmente, eu não tinha condições de ir lá toda semana participar. Passou o tempo. Aproximadamente uns 5 anos depois, nós estivemos em Mineiros do Tietê, talvez menos de 5 anos, e tivemos a ocasião de participar numa inesperada reunião mediúnica dentro de um lar. Nada fora programado e tivemos a inesperada oportunidade de uma comunicação e manifestou-se esse espírito novamente, aquele mesmo. E já começou assim a comunicação. Você não me reconhece, não? Você não está me reconhecendo? Falei, olha, meu irmão, você vai me perdoar, eu não reconheço. Ah, não, é? Pois prepare-se. Eu sou aquele que te chama de traidor. Eu vou te pegar. Eu estou preparando uma armadilha para você. Prepare-se. Tudo bem, conversamos com ele, passou. Não consegui sensibilizá-lo de nada, vim embora, esqueci o fato. Totalmente, esqueci totalmente. 2 anos depois, eu já contei isso de público na própria casa. 2 anos depois, eu fui falar em São José do Rio Preto, na Sociedade O Consolador, à época dirigida pela nossa querida Vera Oliveira. E fazendo palestra naquela casa, eu fui no domingo de manhã, havia planejado um determinado tema, e quando entrei na casa, me deparei com uma população maciçamente acima de 70 anos de idade. Maciçamente, 90% das pessoas que ali estavam eram pessoas acima dessa idade. E eu olhei a plateia, havia sido me dada a palavra, olhei a plateia e encontrei todos cabisbaixos, todos de cabeça baixa. Eu estranhei muito aquele cenário, como se me dissessem, eu vou ter que ouvir esse cara aí 50 minutos, eu quero tomar passe e ir embora. Era a sensação que eu estava tendo. Então eu mudei a palestra na hora. Eu mudei o tema na hora, eu nem me lembro o tema original, primeiro escalado. Eu mudei o tema simplesmente e comecei a falar sobre o valor da amizade. É uma palestra que eu tenho. E nesta palestra sobre o valor da amizade, eu comecei a me referir à minha professora primária, lá dos meus primeiros anos escolares. E comecei a me referir a ela sobre a maneira carinhosa com que ela sempre me tratou, com a maneira educada, tranquila. E conforme fui falando das minhas lembranças escolares, aqueles rostos cabisbaixos começaram a se levantar. E começaram a me olhar com um brilho no olhar extraordinário. Eu fiquei impressionado com aquilo. E, Sidney, eu te digo, foi a melhor palestra que eu proferi em toda a minha vida até hoje. Foi a sensação mais maravilhosa que eu tive. Mais maravilhosa que eu tive. E depois fiquei sabendo que boa parte deles eram professores aposentados. Tudo bem, recebi muitos cumprimentos, muitos abraços, muita emoção, eu me emocionei, elogios, etc. E vim embora para Matão. Passou, foi mais uma palestra. Alguns meses depois, acho que anos, talvez 1 ano e meio aproximadamente, ocorreu-me outra oportunidade de uma reunião mediúnica inesperada em 2 córregos. Estávamos reunidos com os amigos e resolvemos fazer uma prece. Estudamos uma página, fizemos uma prece, havia uma pessoa com muita necessidade, fizemos uma prece em favor dela e manifestou-se um espírito. E o espírito falou assim: você se lembra de mim? Com calma. Falei, meu irmão, a gente conversa com muita gente, você vai me perdoar a minha falta de memória, eu não me lembro. Pois eu sou o seu adversário do passado. Eu planejei tudo. E a médium não sabia disso. Eu em nenhum momento comentei esse fato com a médium. Não imaginava isso. É outra cidade, inclusive, né? E não tinha transmissão online como temos hoje. Eu estive lá naquele dia que você disse que foi a melhor palestra que você já se sentiu proferindo. Eu havia preparado
toda a armadilha. Eu ia te desmoralizar naquele dia. Mas quando me dei conta da quantidade de estropiados que estavam naquela sala, quando me dei conta da quantidade de pessoas necessitadas que ali estavam e o grupo de enfermeiros que se movimentavam atendendo aquelas carências, aquelas enfermidades de toda sorte, eu me sensibilizei. E quando eu me sensibilizei com a minha armadilha preparada para te desmoralizar, as paredes se abriram e surgiu a minha professora, que foi a única pessoa que me tratou com carinho, foi a única pessoa que me respeitou. Eu não tive pai, eu não tive mãe, e a única pessoa que me respeitou foi aquela professora. Choramos os três, João Sidney. Choramos eu, a médium, o espírito, choramos os três. E eu quero te pedir perdão. Eu pude perceber aquilo que eu não estava enxergando. E me permita agora, eu quero te acompanhar. Eu pedi a Jesus para te auxiliar. Você imagina a minha emoção, que eu repito agora. Eu perguntei, eu totalmente lavado de lágrimas, quando o Espírito se despedia, eu falei, qual é o teu nome, meu amigo? Para eu saber, para eu me lembrar de você. Meu nome é Constantino. E eu passei a orar por esse Espírito, a me lembrar dele com carinho e gratidão. Mas o fato marcante que para mim isso foi uma prova muito marcante da mediunidade, da influência dos espíritos, na minha vivência pessoal. Porque toda aquela emoção sentida naquela casa, o desabafo depois, sem que a médium soubesse, para mim é uma prova. Eu não estava pensando em nada disso, nenhuma informação eu forneci. No entanto, isso ocorreu. E felizmente fizemos as pazes, né? A adversidade que havia entre nós, sem a minha consciência atual, mas ele me perseguindo e agora possivelmente me acompanhando. Eu não sei, nunca mais houve notícias. Nunca mais tive notícias, já faz mais de 10 anos. Mas não importa. Para mim é uma prova cabal da influência, da presença saudável dos espíritos que estão ao nosso lado, Sidney. Muito bom. História tocante. Muito obrigado a você e até a próxima semana. O que é o Espiritismo? Muito obrigado a você, caro ouvinte, caro telespectador. Na semana que vem estaremos de volta. Até lá.